Ei, gente, indo para a aula online hoje no Instituto Cássia Rodrigues. Nós vamos ter aula online resgatando a criança interior que está dentro de cada pessoa e a criança interior que se torna compulsiva. Esse é o tema de hoje. Só que assim, as vagas esgotaram sexta-feira. Nós liberamos 100 vagas, a plataforma cabe só 100 pessoas, porque eu gosto de interagir com as pessoas. O chat é para interação. Última sexta-feira agora esgotou as vagas, porque 10 vagas são para a nossa equipe. Nossa equipe tem umas 10 pessoas. Então são 90 vagas que a gente disponibiliza. Mas a gente já está com a nova turma online, que vai ser no dia 2 de abril. Nós vamos falar sobre pessoas abusivas, pessoas gaslight, pessoas que têm um comportamento destruidor, pessoas que não se preocupam com outras e pessoas que destroem as outras. Então esse é o tema de 2 de abril. Vocês acreditam que já tem 15 pessoas inscritas, porque eu já liberei para as inscrições, e as pessoas que se inscreverem até amanhã, a Kênia Adriele está fazendo por 210 transferência bancária. E nós vamos também ministrar no final do mês, eu acho que é dia 29 de abril, conceitos básicos da hipnose. Vai ser ministrado também essa aula online, conceitos básicos da hipnose, porque a hipnose é dissociada da psicanálise, mas existe tanto engano. E com o evento desse rapaz que está no Big Brother, que ele é um hipnólogo, mas ele é um hipnólogo de palco, e muitas pessoas acreditam que a hipnose ela consegue tirar traumas, ela consegue solucionar problemas da vida das pessoas, e infelizmente a hipnose é muito dissociada da psicanálise, tanto que o Freud, quando foi lá se encontrar com o francês Charcot, que era um hipnólogo que estava hipnotizando as mulheres histéricas, histeria, porque útero, histeria vem do grego histeria, útero, então acreditava-se que aquelas histéricas, na hora que elas fossem hipnotizadas, elas perdiam os sintomas neuróticos dela, e o Freud percebeu que não perdiam, que na hora que saía do transe hipnótico, continuava com um sintoma neurótico. Então não tem como, através da hipnose, você ajudar as pessoas a solucionarem seus traumas, porque seria quase um passe de mágica, né? E a gente tem que entender que os nossos sintomas psíquicos, eles estão no inconsciente, e ele só sai com um processo de descoberta do inconsciente, de trazer luz ao inconsciente. Então por isso que nós vamos ministrar essa introdução, entendendo os conceitos básicos de hipnose. Nós vamos ensinar como que a hipnose é importante em alguns locais, porque é interessante você saber algumas técnicas da hipnose. Ajuda você. A hipnose é uma técnica de você induzir a pessoa a um estado de semiconsciência. Aí é um estado de pré-consciência, porque não existe subconsciente, não. Então, não dá para você induzir a pessoa ao inconsciente, porque a única teoria e técnica e prática que leva a pessoa ao inconsciente são aquelas estabelecidas pelo Sigmund Freud. E quando você ouve algumas pessoas falando da hipnose, como se a hipnose fosse a solução das coisas, ou o coach, né? Olha que coisa incrível. As pessoas vão para as 4 finais de semana sendo coach. Não tenho nada, absolutamente nada contra o coach. Só que a gente tem que entender que coach não faz terapia. Eu fiz 5 anos de psicologia. A psicanálise dura no mínimo 30 meses e a pessoa não para de estudar, e ainda tem que fazer análise, tem paciente piloto, tem que fazer a supervisão. E aí os profissionais hoje em dia misturam coach com física quântica. Então nós estamos vivendo hoje uma miscelânea das pessoas usarem os nomes, e muitos hipnólogos acabam prometendo para as pessoas algo que não é possível. Então eu vou ministrar no final do mês de abril, 29 de abril, uma quinta-feira, e no dia 2 de abril, uma quarta-feira. No dia 2 nós vamos falar dessas pessoas abusivas. Algumas pessoas abusivas até são essas que se apropriam de algumas teorias ou técnicas para prometer o que não é possível às pessoas. Então, a gente vai
esclarecer isso. Eu fiz um vídeo no canal de YouTube falando de algumas coisas da hipnose, e aí eu percebi por aquele vídeo, uma pequena dose de hipnose, o quanto que as pessoas ainda estão no engano da hipnose. E eu acho interessante explicar para poder, eu acho que o conhecimento liberta as pessoas, né? Na Bíblia diz que o povo carece porque falta conhecimento. E eu acho que é por isso mesmo. Carece porque falta conhecimento. O conhecimento, não só o conhecimento da Bíblia, igual Oséias fala na Bíblia, mas o conhecimento de tudo, sabe? Nós temos que aprender a ser pessoas mais estudadas, mais cautelosas com as coisas, senão a gente fica muito refém de tudo. E hoje, assim, eu tenho a formação em coach, eu tenho a formação em PNL, fiz muito tempo atrás, eu uso nessa dinâmica dessa semana, inclusive eu usei algumas teorias, algumas técnicas do coach para ajudar o Strong, o método Strong, gerenciamento de melhoria, eu usei também na terapia essa semana, essa é outra semana, mas a gente não pode acreditar que em 10 sessões com um coach, a gente vai resolver nossos traumas. Você então acha que tem que ficar 10 anos em análise? Não, mas você tem que procurar um profissional, só o profissional que faz terapia, ou é o psicanalista, ou é o psicólogo com as abordagens que o psicólogo estudou. E a gente tem que entender que o coach pode ajudar como mentoria. Você pode ir lá procurar o coach para fazer uma mentoria para melhorar a sua profissão, para você se resolver em algumas coisas da profissão. Mas nós precisamos entender que se a gente não busca esse saber científico, a gente não vai ter essa capacidade. Vê bem, eu estou fazendo doutorado em psicologia, eu tenho 3 graduações, agora estou fazendo doutorado em psicologia, tem algumas formações que eu faço e fiz, eu estou fazendo uma formação em neurociência, e eu não me canso de estudar, e as pessoas elas acabam achando que em 4, 5 encontros elas podem ajudar o outro. Nós estamos vivendo esse mundo de charlatanismo, o mundo está narcisista, por isso que eu vou no dia 2 de abril, eu vou explicar como é que é você lidar com as pessoas abusivas. Nós temos muitas pessoas por aí que são boas de falar, por exemplo, eu sou uma comunicadora, minha mãe é dona de uma escola há 50 anos, então eu tenho essa comunicação fácil. Mas se eu não estudasse, eu seria uma pessoa que enganaria os outros. Porque como eu tenho a comunicação fácil, como eu gosto de falar, como eu gosto de ensinar, como eu gosto de dar aula, eu poderia fazer com que as pessoas ficassem reféns desse falar fácil que eu tenho. Só que nós temos que ter cuidado, porque muitas pessoas são do jeito de falar fácil, que são eloquentes, que seduzem os outros, e isso é um perfil do abusivo, sabe? E só vai cair na mão do abusivo quem tem fraqueza psíquica. E eu vou usar o exemplo de uma pastora que ficou entre a vida e a morte e casou com um rapaz. Prefiro não falar o nome, é menos problemático falar o nome para não trazer polêmica. Mas ela é uma enganadora, O rapaz ficou preso por causa de uma fantasia que ela fez a polícia acreditar, e ele foi inocentado. Ele ficou muito tempo preso. Eu queria que vocês assistissem algumas coisas na internet para vocês verem como que a internet é terra de ninguém. E uma vez me falaram, nossa, tem tanto canal que fala tanta bobagem, que tem 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Pois é porque nós estamos rasos. A população está rasa, a população não gosta mais de estudar. Olha, eu estou fazendo doutorado na Argentina. Beijo, doutora Susana Schneidman, a diretora do doutorado que eu estou fazendo. Acho ela fantástica. Tem 1 ano que ela assumiu o doutorado lá. 1 ano não. Tem 6 meses que ela assumiu o doutorado. Mudou radicalmente o doutorado. E lá na Argentina, R$1 vale quase 18 pesos. Praticamente a Argentina está começando a ficar estranha. É a segunda inflação da América do Sul, mas as pessoas não param de ler. As bibliotecas, as livrarias não fecham. E olha o que acontece no Brasil. A Saraiva está fechando. Tinha uma livraria aqui em Vitória que chama Logos, que eu anunciava até, meu panfleto tem a logomarca deles, e ela fechou. No Brasil, o saber não é uma coisa compromissada.
As pessoas não são compromissadas com saber. As pessoas não gostam de estudar. Ah, mas eu gosto. Talvez você seja uma exceção. As pessoas não gostam. As pessoas gostam do saber meio charlatânico. E isso é o perfil de pessoas que conduzem os outros, que são fragilizados, a fazer o que o outro quer. Tem um desenho animado que eu gosto muito, que chama Pink e o Cérebro. O Pink é o bobão, que é conduzido pelo cérebro. O cérebro é o abusivo, que abusa do bobão, que o Pink faz tudo o que o cérebro quer. E quantas pessoas estão por aí fazendo a gente fazer tudo o que eles querem? Será até quando você vai ficar na mão das pessoas que fazem isso com você? E a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. Eu realmente gosto demais de ter uma instituição de ensino. No dia 28 de março começa a nova turma presencial de psicanálise. E dura 30 meses no mínimo. E tem que ter umas regras para você estudar comigo. Não tem como você estudar comigo se você não tiver graduação, se você não estiver disposto a investir no seu saber, se você não estiver disposto a fazer análise, porque a psicanálise se constitui pelo tripé. E quando uma pessoa já manda perguntar quanto tempo dura, você já vê que aquela pessoa, ela não quer ser psicanalista, ela quer o título. E a minha instituição de ensino não recebe pessoas que só querem o título. Eu fui fazer psicologia com 41 anos, eu tenho 59 anos. E eu fiquei 5 anos estudando. Durante 5 anos eu me dediquei a ter essa nova graduação. Eu tinha 22 anos depois de ter começado. Não, eu comecei de ter formado em economia. Eu lembro que tinha mais de 20 anos que eu tinha formado em economia quando eu fui fazer psicologia. Tive dificuldade, no início era difícil assistir aula todos os dias à noite, tendo a instituição, porque eu tenho essa instituição de ensino há 20 anos, vão fazer 20 anos que eu estou nesse local. Então, assim, foi muito difícil, mas eu não me permitia não fazer prova final. Eu queria passar logo, eu queria no B1 e no B2 já passar para ter férias maiores, para ter férias em junho, julho e dezembro e janeiro. Então eu me esforcei, eu chegava em casa às vezes, estudava até umas 3 horas da manhã e no outro dia tinha que trabalhar, tinha o Instituto Cássia Rodrigues e eu consegui. E eu costumo dizer para as pessoas que o tempo passa de qualquer jeito. Você se investindo em você, você estudando ou você não estudando, o tempo passa de qualquer jeito. Então aproveita, vai estudar, não para de estudar, mas eu não tenho dinheiro para estudar. Gente, a gente gasta com tanta bobagem, a gente gasta no final de semana. Não estou falando para investir em mim, não, investir numa faculdade, investir num curso, sabe? Se proponha a estudar, porque a gente gasta no final de semana numa mesa de boteco, em cerveja, uns R$150, faz a conta, isso por mês é R$600, já pagaria a sua faculdade. Então, as pessoas, e a gente tem que entender que quem tem o 2º grau só no Brasil não vai ter nada, porque 2º grau hoje em dia não é nada. Hoje, o mundo está com doutorado, pós-doutorado, e as pessoas não estão conseguindo emprego, porque tem 13 milhões de pessoas ainda desempregadas, mas são aquelas pessoas funcionais, são aquelas pessoas que não se dedicaram, que saem da faculdade sem saber nada, sabe? Então eu lembro quando meu filho formou em Direito, que eu falei, agora você vai se oferecer, trabalhar em algum escritório de Direito, se oferece, ou como estagiário, ou até de graça, para você aprender. Então, nós temos que ter, quem dera se vocês tivessem essa cabeça que eu tenho. Eu sempre falo para algumas pessoas que os pais botam para fazer análise comigo, eu falo, você não sabe nada, como que você pode trabalhar num local se você não sabe nada? Então, a gente tem que ter esse cuidado de estudar, de se aprimorar, de se esforçar. Nós precisamos ter esse cuidado, porque se a gente não tiver esse cuidado, olha o que acontece, nós vamos ficar sempre atrás das pessoas, e você tem que ser uma pessoa que quer ficar na frente das pessoas. A aula no Instituto Cássia Rodrigues é 19 horas, são 18h37 e eu tô agarrada aqui no trânsito ainda. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Que tortura que é isso? O trânsito tá agarrado aqui em Vitória. Gente, vou chegar em cima da hora para aula online. Isso é a vida. Tô saindo de uma empresa, porque eu amanhã viajo, amanhã cedo viajo. Vou tirar uma semana de férias, que eu não tive férias. Esse ano eu fiquei em janeiro no doutorado. Vou tirar uma semana para
para ficar na praia, só para ficar na praia. Então, como que a gente pode achar que a nossa vida vai mudar se a gente não fizer nada? A nossa vida não muda se a gente não fizer nada. A nossa vida só muda se a gente fizer alguma coisa. E a gente tem que fazer alguma coisa. Ali, o trânsito está agarrado ali. Eles estão fazendo... Impressionante como as pessoas, elas fazem as coisas erradas no trânsito, né? É uma total falta de superego. Isso é pessoas abusivas. Por que que tem que ter a lei? A lei tem que ter porque a gente não introjeta o superego, a gente não introjeta os valores morais, os valores éticos. Aí precisa da lei, se você não tiver cinto, você é multado. Precisa da lei, se você estiver bebendo e dirigindo, você vai levar uma multa. Precisa da lei. E nós deveríamos ser pessoas que não precisaríamos da lei, que a gente deveria ter isso tranquilo na nossa cabeça. A gente deveria ter isso realizado na nossa cabeça, mas a gente não tem. A gente não tem essas coisas realizadas. A gente tem as coisas... Oh, o sinal fechou de novo e eu tô agarrada aqui. Que desespero que dá quando você tem horário e você não consegue estar no local. Não tem aquelas faixas que as pessoas não podem avançar e as pessoas avançam e as pessoas não respeitam. Gente, é muito angustiante essas coisas, porque de verdade as pessoas, elas precisam entender que isso é um comportamento abusivo. Quando você avança um sinal e você impede a locomoção, isso é um comportamento abusivo. E eu tô vendo ali na frente, eu tô vendo, tem um local que não pode manobrar, não pode fazer a manobra. E as pessoas estão manobrando, as pessoas estão avançando, as pessoas não respeitam que tem que ficar livre o trânsito para fluir, e as pessoas param em cima do trânsito. Isso é comportamento abusivo. Algum dia você já parou para pensar que isso é um comportamento abusivo? Isso é um comportamento abusivo, né, gente? Aqui eu vou dizer para vocês o seguinte: vem fazer aula online comigo no dia 2 de abril, para você entender sobre pessoas abusivas. Vem fazer a aula no final do mês, em 29 de abril, para você entender sobre os princípios básicos da hipnose, para você entender como é que funciona a hipnose. Vem fazer essas formações, a formação livre em psicanálise comigo. Ela é presencial, ela dura 30 meses e ela acontece um sábado por mês. É porque eles estão fazendo uma reforma aqui em Vitória. Eles fazem a reforma no horário comercial e por isso que o trânsito fica assim. O trânsito, deixa eu virar para vocês enxergarem. Olha só, olha lá. Lá em cima tem uma... não dá para ver a ponte. É impressionante, é impressionante. Lá na frente tem uma ponte que tá vazia. Só vou mostrar aqui a vocês, ó. O pedacinho que tá com trânsito aqui. Lá na frente não tem absolutamente nada. E o caos ficou armado aqui, porque o sinal eles estão com... É terrível isso. É terrível. Sabe o que é isso? Tem um negócio ali consertando e é assustador essas coisas. E quantas pessoas nesse momento elas acabam ficando estressadas e o cortisol que é produzido destrói as pessoas. Teve um acidente ali, acho que foi um acidente que teve, nem sei o que foi que teve ali, que formou esse caos aqui. Então você tem que ter muita maturidade psíquica para lidar com essas demandas que acontecem no dia a dia seu, e de você não produzir cortisol e de você trazer para o seu corpo as coisas que são fora de você. Se você traz para você o que é fora de você, você acaba adoecendo, porque isso aqui vai produzindo uma adrenalina no seu corpo, vai produzindo uma adrenalina. Essa adrenalina que é produzida
ela vai fazendo com que você não tenha equilíbrio emocional. Não tendo equilíbrio, porque eu tô dando seta e o cara não tá deixando eu entrar. E aí você não tendo equilíbrio emocional, o que que acontece? Você não tem saúde psíquica, nada. Aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Nada, tá vendo? Só por causa de um engarrafamentozinho, você fica meia hora presa no trânsito. Mas eu moro na segunda capital em qualidade de vida do Brasil, que não tem tanto engarrafamento, que é tranquilo. Imagina o trânsito de São Paulo, imagina o trânsito do Rio, imagina o trânsito das cidades grandes. Aqui é uma cidade pequena, porque tem, na Grande Vitória tem 3 milhões de habitantes. Então, eu convido vocês a ser meu aluno. Na aula de hoje não tem mais como, lotada, tá bom? Beijo no coração, tchau. Telefone 27 99 505 1960. 27 99 505 1960, tá bom? Tchau, gente.